Existe um investimento no Brasil que poucos entendem, mas que já está sendo usado silenciosamente para multiplicar patrimônio, para comprar imóveis à vista e até para gerar lucro na revenda. Enquanto a maioria continua acreditando que ele é apenas mais uma forma de parcelar. De tempos em tempos, surge aí no mercado uma oportunidade que divide as pessoas aí em dois grupos bem distintos. Os que entendem rápido, agem primeiro e colhem os maiores resultados. E os que demoram a perceber, ignoram os sinais e acabam ficando para trás. O consórcio é exatamente esse tipo de oportunidade. Eu não estou falando aqui do consórcio, aquele que você já ouviu em propagandas, com vendedores prometendo sorteios e parcelas acessíveis. Eu estou falando aqui de um modelo estratégico de investimento que já vem sendo usado por empresários, por investidores e até brasileiros no exterior para adquirir imóveis à vista sem precisar ter todo o dinheiro parado no banco. Pessoas que montam frotas de veículos e caminhões sem comprometer o caixa das empresas e até mesmo transformar cotas contempladas em ativos lucrativos, revendendo essas cotas com uma margem de lucro muito boa. Ou converter renda em dólar ou euro em ativos sólidos no Brasil, aproveitando a diferença cambial para quem mora no exterior. O que antes era visto como uma compra parcelada, hoje ela se tornou uma das formas mais inteligentes de alavancagem patrimonial disponíveis no Brasil. Mas existe um motivo pela qual a maioria das pessoas nunca chega a aproveitar essa oportunidade da maneira correta. Elas foram mal informadas, na verdade. Durante anos, o consórcio ele foi mal explicado, ou pior, ele foi mal vendido. Vendedores focavam em empurrar parcelas, eles falavam em sorteio, eles prometiam contemplações rápidas sem explicar nada sobre os mecanismos reais do sistema. O resultado disso é que milhares de pessoas ficaram frustradas, achando que o consórcio não funciona, quando na verdade o problema não está no produto consórcio, mas na falta de estratégia. Sem entender a lógica dos grupos saudáveis, sem aplicar uma boa estratégia de lance e sem enxergar o consórcio como um ativo, qualquer tentativa realmente vira uma loteria. E é justamente por isso que tantos ainda acreditam que o consórcio demora demais, ou que é coisa de quem não tem dinheiro. A verdade é simples. O consórcio ele não é sorteio, ele não é dívida e também não é enrolação. Ele é hoje uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter de investimento para quem busca o quê? Segurança. Por quê? Porque ele é regulamentado hoje pelo Banco Central. Outra coisa que as pessoas buscam, flexibilidade, porque ele pode ser usado para imóveis, para veículos, para caminhões ou investimentos estratégicos. E também para alavancagem, porque ele permite transformar parcelas em poder de compra à vista. E o ponto mais importante, o consórcio quebra aquela velha lógica dos investimentos. Você já ouviu aquela frase, baixo risco, baixo retorno? Alto risco, alto retorno? Pois é, o consórcio foge dessa regra. Ele oferece baixo risco e um potencial de alto ganho, desde que seja feito com a estratégia correta. É por isso que os investidores experientes já utilizam silenciosamente ele há anos. Enquanto a maioria ignora, eles compram bem, antecipam as contemplações e, o melhor, revendem cotas e constroem patrimônio sólido, sem expor o capital a riscos desnecessários. Imagina você poder comprar um imóvel de 500 mil à vista, sem você precisar ter os 500 mil parados em caixa. Imagina você montar uma frota de veículos para sua empresa sem você precisar recorrer a financiamentos abusivos. Ou ainda, imagina você usar 100 mil, que hoje estão aí aplicados com rendimento baixo, para alavancar uma carta de crédito de 400 mil, por exemplo. E no momento certo você usar esse poder de compra à vista para gerar lucro na negociação? Isso não é mágica. Isso é consórcio quando aplicado com estratégia. O jogo ele funciona assim. Você escolhe um grupo saudável,
com histórico sólido de contemplações, que nós fazemos aqui todas as análises. Você define a melhor estratégia de lance, seja embutido, fixo, livre, conforme o seu perfil. E você antecipa a contemplação. Você conquista o crédito e compra à vista. E muitas vezes conseguindo um desconto significativo. Se não usar o bem, você pode até revender a carta contemplada, transformando toda essa venda em lucro. É simples de entender, mas exige visão de investidor. Quem entende esse jogo antes dos outros, na verdade, sai na frente. Porque cada assembleia que passa é uma oportunidade perdida. Os grupos eles vão enchendo, as cotas mais interessantes elas vão sendo ocupadas. E quem fica esperando aquele momento ideal descobre tarde demais que o momento ele já passou. A boa notícia aqui é que ainda há tempo e você está no lugar certo para entender como que você pode aplicar isso de forma correta. Nesse ponto aqui, talvez você esteja se perguntando, se isso é tão poderoso, por que ninguém então nunca me explicou dessa forma, assim? A resposta é simples, porque poucos têm tempo e experiência para transformar o consórcio em estratégia de investimento. É exatamente esse o trabalho que a gente desenvolveu aqui há mais de 20 anos. Nós não vendemos promessas fáceis, nós não falamos apenas de parcelas, nós mostramos como transformar o consórcio num plano estratégico de crescimento patrimonial, do jeito que investidores e empresários já utilizam há algumas décadas. Nós trabalhamos com as administradoras mais sólidas e confiáveis do mercado. E nós já ajudamos famílias a conquistarem imóveis sem juros abusivos. Nós ajudamos aqui empresários a expandir as suas frotas sem comprometer o seu caixa. E brasileiros que moram no exterior a dolarizarem investimentos de forma segura aqui no Brasil. Agora, aqui está uma verdade incômoda. As pessoas mais ricas, elas não investem como a maioria imagina. Quem tem dinheiro de verdade não fica preso apenas a tesouro direto, poupança, CDB ou fundos comuns. Elas jogam em outro tabuleiro. E o consórcio estratégico está nesse tabuleiro. Por quê? Porque os ricos, eles não gostam de pagar juros. Eles não desperdiçam capital em financiamentos caríssimos quando podem usar o poder de compra à vista. E o consórcio, ele oferece exatamente isso. Acesso a cartas de crédito que permitem comprar com desconto, com flexibilidade para negociar no momento ideal, porque você tem dinheiro à vista. Inclusive, a possibilidade de revender a carta contemplada, transformando ela em lucro. Em outras palavras, enquanto a maioria ainda olha para o consórcio como um parcelamento longo demais, quem tem visão de investidor enxerga como uma alavanca para multiplicar o capital com o melhor, com baixo risco. Você já percebeu como muitas vezes as melhores oportunidades elas não aparecem em propagandas na TV ou em anúncios chamativos na internet? Isso acontece por quê? Porque quem tem dinheiro não precisa de propaganda. Eles se conectam diretamente com quem entende desse jogo. Eles compartilham estratégias em grupos privados e eles aplicam o consórcio de uma forma silenciosa, sem contar para muita gente. Eles sabem que um imóvel de 1 milhão ele pode ser conquistado com muito menos capital inicial, se a estratégia for correta. Uma frota de caminhões ela pode ser montada sem descapitalizar a empresa. E o investidor ele pode usar o consórcio para garantir lucros reais, revendendo as cartas contempladas. Enquanto isso, quem não tem essa visão, ele fica preso naqueles mitos. É demorado, é muito arriscado ou não serve para mim. A diferença entre esses dois grupos, na verdade, não é dinheiro, é o acesso à informação e à estratégia. Se você ainda não usa o consórcio como uma ferramenta de investimento, não é porque você não tem a capacidade, é exatamente porque ninguém te mostrou como você pode fazer isso do jeito certo. E aqui está o ponto crítico. Enquanto você pensa, analisa, espera o momento ideal, os investidores silenciosos eles já estão ocupando
os melhores grupos, eles já estão aplicando os melhores lances e eles estão garantindo as contemplações mais vantajosas. Eles não são mais inteligentes do que você. Eles apenas tiveram acesso a essas estratégias antes. E agora essa mesma oportunidade está diante de você. Existe uma diferença brutal entre quem faz consórcio e quem investe em consórcio. Quem faz consórcio comum escolhe qualquer grupo. Ele paga parcelas esperando ser sorteado e passa anos acreditando que a contemplação é pura sorte. Agora, quem investe com consórcio estrategicamente entra apenas em grupos saudáveis, avaliados por histórico de contemplações, por tamanho de grupo, usa estratégias de lance inteligente para antecipar essas conquistas. E o melhor, entende o consórcio como um ativo financeiro negociável. E é aqui que está o segredo. Pouca gente sabe, mas o consórcio não é sobre comprar um bem. Ele pode ser usado como uma moeda de troca no mundo dos investimentos. Com a carta contemplada em mãos, você tem o poder de compra à vista. E nesse jogo, quem compra à vista sempre ganha. Enquanto outros, eles ficam disputando financiamento e pagando juros de 10, 12, 15% ao ano, você pode negociar com dinheiro vivo, sem ter o dinheiro todo parado no caixa. É assim que os investidores silenciosos, eles conseguem descontos enormes em imóveis, em veículos e em ativos. É assim que eles lucram revendendo as cartas contempladas para quem não sabe chega lá sozinho. Esse mecanismo ele não é divulgado em propagandas de TV ou em anúncios genéricos. Sabe por quê? Porque se todo mundo soubesse, esse jogo mudaria. As cotas contempladas elas se tornariam ainda mais disputadas. Os grupos saudáveis eles estariam lotados, como muitos estão. E o mercado ele deixaria de ser tão lucrativo para quem já entendeu como jogar. E é por isso que quem domina esse conhecimento, ele guarda ali as 7 chaves. Eles não chamam de segredo, mas tratam como tal. Eles só compartilham com sócios, com parceiros próximos ou com consultores de confiança. Só que agora você está tendo acesso a essa visão de dentro. Quando você começa a enxergar o consórcio dessa forma, tudo acaba mudando. Ele deixa de ser uma parcela de longo prazo e passa a ser um instrumento de alavancagem financeira. Ele deixa de ser esperar o sorteio e passa a ser sobre criar a previsibilidade com estratégia de lance. Ele deixa de ser sobre pagar boleto e passa a ser sobre comprar ativos com poder de negociação. Essa é a diferença em quem entra em consórcio e quem joga o jogo dos investidores. E aqui está o que quase ninguém percebe. O consórcio, quando ele é usado com inteligência, ele inverte essa equação, risco-retorno. Tradicionalmente, te ensinaram que investimentos seguros, eles dão pouco retorno. Para ganhar mais, é preciso você arriscar muito. Mas o consórcio, ele de forma bem aplicada, ele quebra essa lógica. Ele oferece o quê? Segurança, porque ele é regulamentado e protegido pelo Bacen, e ao mesmo tempo ele dá acesso a ganhos que normalmente só seriam possíveis se você tivesse operações de grande risco. E é essa combinação que faz dele uma arma secreta na mesa dos investidores mais experientes. Agora você já sabe, existe um círculo restrito de pessoas que usam o consórcio como uma ferramenta de alavancagem patrimonial real. Mas talvez você esteja se perguntando, ok, mas como é que na prática eu posso entrar nesse jogo? Como eu faço para não cair nessas armadilhas dos grupos ruins? Para não jogar dinheiro fora em lances mal aplicados e para usar o consórcio como um ativo de verdade? A resposta é bem simples. Você precisa de alguém que conheça esse mercado por dentro. Alguém que já viu de perto quais as estratégias funcionam e quais custam caro para quem não sabe jogar. Bom, é aqui que eu entro. Nos últimos 20 anos eu venho atuando com consórcio e eu vi de tudo. Pessoas que perderam o tempo e o dinheiro porque entraram em grupos errados. Eu vi vendedores prometendo facilidade, mas sem nenhuma estratégia real. Investidores inteligentes
que usaram o consórcio para transformar o capital em um patrimônio sólido, com segurança e com bastante previsibilidade. E foi nesse contraste que eu decidi criar algo diferente. Um caminho claro para quem não quer ser tratado como mais um cliente, mas sim como um investidor que merece estratégia. Significa que, a partir de agora, você não precisa mais entrar às cegas. Você não precisa confiar na sorte de uma assembleia ou no discurso de um vendedor qualquer. Você pode ter acesso ao mesmo tipo de orientação que os investidores silenciosos eles já têm há anos. A seleção de grupos saudáveis, onde a sua chance de contemplação é muito maior e muito mais segura. A definição da estratégia de lance ideal para o seu perfil. E um planejamento para transformar o consórcio em ativo de investimento real. Seja para você comprar um imóvel, um veículo ou para revender a carta. Nós temos um acompanhamento próximo para que cada decisão sua seja tomada com base em inteligência e não em achismo. Bom, agora você tem diante de si uma decisão simples. Você pode ignorar tudo que você leu até aqui e continuar acreditando nesses mitos aí sobre consórcio, ou você pode dar um passo à frente e finalmente você poder jogar o mesmo jogo de quem tem dinheiro de verdade, que já joga isso há muitos anos. Para isso, basta você enviar uma mensagem agora mesmo e agendar uma conversa no botão que está aparecendo em algum lugar aqui, para você entender o seu caso, os seus objetivos e a gente desenhar um plano que melhor se encaixa no seu perfil. Bom, as assembleias elas não esperam. Os grupos, eles fecham. E cada mês que passa é uma oportunidade que ela não volta. Então, clica no botão que está aparecendo aqui embaixo e você vai descobrir como é que pode transformar o consórcio em alavancagem financeira real, com segurança de quem já conhece as regras do jogo por dentro.